tudo bom? Meu nome é Welson Melo, seja bem-vindo ao nosso canal Artes Naturais. E hoje, com muito prazer, eu quero falar para vocês, gente, sobre cinzas de madeira. Quando eu falo em cinzas de madeira, é porque nem toda cinza nós podemos usar em nossas plantas. Como por exemplo, sempre falamos sobre as cinzas da churrasqueira. Qual o problema das cinzas de churrasqueira? O problema não está só na gordura, o problema também está no carvão que você está usando. Se for um carvão de origem vegetal, de madeira, qualquer tipo de madeira que foi queimada, você tem uma excelente cinza. Mas nesse saquinho de carvão que é vendido, porque ele é muito rico em enxofre e ferro. Então se você usar em grande quantidade essa cinza aí do carvão mineral, o enxofre que contém nele vai queimar as raízes da sua planta. Por isso, eu gosto sempre de usar as cinzas de madeira, porque o teor de enxofre que a cinza de madeira tem e a quantidade de ferro também é uma quantidade muito mais baixa, que é uma quantidade suportável pelas plantas. E a cinza de madeira, ela contém também, gente, macro e micronutrientes, o magnésio, o fósforo, o nitrogênio. E a cinza também é muito rica em potássio, gente, que por exemplo para se adubar fruteiras, ela vai ter um fruto muito mais doce, certo? No caso das rosas do deserto, ela vai ter aquela vagem muito mais perfeita, muito mais bonita e nutrida, né? No caso de quem gosta de cultivar morango, gente, ó, eu fiz uma experiência aqui, ó, belos morangos dá com adubo só de cinzas, certo, gente? Eu não botei mais nada. Ó, aqui nós temos, ó, belos morangos, muito madurinho, ó, que a gente pode tirar do pé, né, desfrutar, certo? Como eu falei, que ela é rica em potássio, ela é milionária, gente, na questão do cálcio. Ela tem muito cálcio, com certeza, a cinza, certo? Então ela torna as plantas, ó, mais fortes, mais bonitas, mais seguras. E por estar forte, elas ficam protegidas de pragas e doenças. Você também pode utilizar cinza, gente, como um repelente para jardim, para suas plantas, para os seus vasos de planta, que às vezes acontece nessa época fria, muito úmida, aparecer muito caramujos, aparecem muitas lesmas também. Então o que é que você faz, gente? Ó, uma colher, ó, de cinzas você pode, ó, distribuir pela sua planta, ó, tá? Não botar muita não, basta pouquinho, só para mostrar a presença de cinza nas suas plantas. Isso vai espantar caramujos, vai espantar as lesmas, elas não vão chegar perto de suas plantas e muito menos formiga. As formigas, elas também não gostam de cinzas, tá? Se você tem um canto no seu jardim que você não consegue acabar com a formiga, então você pega um pouco de cinza e coloca em volta do formigueiro, certo? Então logo logo ela vai se mandar dali, com certeza. Porque a cinza vão deixar esse solo mais alcalino. E lesmas, caramujo e as formigas, elas não gostam de solo alcalino. E também quero deixar um grande alerta para vocês. Eu sei que alguém vai me perguntar se pode usar cinza em todas as plantas. Não, gente, não pode usar cinza em todas as plantas. Tem plantas que você não pode colocar cinza. Eu vou logo lhe falar o porquê. Eu falei no outro vídeo para vocês, quando eu falei de pH, que existem plantas acidófilas, que são as plantas que gostam de um solo mais ácido. E a cinza, ela deixa o solo mais aproximado de 7. Ela combate bem a acidez do solo. Então se você tem uma planta que ela precisa de um solo mais ácido, você não pode usar cinza, porque ela vai tirar a acidez do solo. Então aquela planta não vai se desenvolver porque ela precisa da acidez para que ela possa absorver os nutrientes que está no solo. Por isso que é bom saber o pH daquela planta que você vai cultivar, para que você dê um solo correto para ela ter um bom desenvolvimento. Como por exemplo, você tem uma composteira e nós colocamos na nossa composteira muita matéria orgânica, né? Muita casca de frutas, verduras, que ainda vão passar por um processo de decomposição. Então aquele solo ali vai ficando muito ácido, entendeu? É tanto que tem a maioria das composteiras, as minhocas, elas não circulam por esse material, porque está muito ácido, certo? Então você coloca, do jeito que eu coloquei nessa planta aqui, uma vez por mês, aquela quantidadezinha de cinza, um copo descartável por exemplo, em uma lata de uma composteira, está muito bom. Uma vez por mês você colocando, então ela vai combater aquela alta acidez. Não vai fazer mal para as minhocas, elas se dão muito bem com a cinza. Se você quer combater pragas e doenças nas folhas e na planta com cinzas, então você pega, gente, olha, mais ou menos um copo descartável com cinza, então você coloca em 1 litro d'água.
Então depois de 4 horas você coa esse material e deixa só a água. Então aí você pode borrifar toda a sua planta, principalmente as folhas. Não vai ter problema, que vai ajudar a planta a combater ácaros e outros insetos. Nós podemos fazer também o uso da cinza para se regular o pH do solo. Isso aí eu ensinei a vocês no penúltimo vídeo. Portanto eu vou deixar um link lá no final do vídeo para que vocês acessem melhor, que falo sobre o pH do solo. Mas nesse vídeo ainda aqui eu vou mostrar para vocês como é que eu faço uma pré-adubação com cinza nas nossas plantas. Porque se o pH estiver desregulado, a cinza já ajuda a regular. E já vai fazendo uma pré-adubação com seus macros e micronutrientes que ela contém. Eu também gostaria de mostrar para vocês o que está acontecendo com essa planta. Ó. Essas folhas aqui abaixo dessas que eu estou segurando, elas estão, olha, mal formadas. E são as folhas que ficaram pequenas e tortas, tá vendo? Como eu corrigi já esse solo, já saiu folhas normais, certo? As de baixo são tortas, ó. Certo? Bem diferente das de baixo e as de cima. Isso que está acontecendo nessas folhas está parecendo com a falta de cálcio. Nesses casos, o que é que eu faço? Nas minhas plantas. Eu vou mostrar nessa planta maior porque dá para visualizar bem por conta do tamanho das raízes, certo? Como se tem uma planta com alguma característica de que se está faltando ou que tem algum nutriente em excesso, então é ideal que a gente pare um pouco e observe como está a raiz dessas plantas. Então o ideal é a gente cavar, ó, até chegar nas raízes, tá vendo? Isso faz ao redor da planta toda. Eu já cavei aqui, ó, a ponto que dá para vocês ver, ó, tá vendo as raízes aqui, ó? Então você faz isso em uns 3 pontos da planta e para e pega na planta aqui, ó, e olha se ela tá firme, ó. Se ela tá durinha, tá bem, ótimo. Então o que acontece, gente? Essa planta não tem problema com as raízes. Ela simplesmente pode não estar absorvendo o cálcio. Então nesse caso, qual é o ideal se fazer? Eu sempre faço o seguinte, ó, como eu cavei aqui, ó, tô próximo às raízes, certo? Então, ó, com uma colherzinha, ó, de cinza, a gente vai, ó, em volta de todo o vaso. Você vai assim, ó, chegar perto das raízes, vai colocar essa colherzinha de cinza e depois enterra de novo, ó. E faz a rega normalmente como ela era. Mas se por acaso você cavou aqui, ó, certo? Olhou as raízes das plantas, certo? E a raiz está mole, está podre, está se soltando. Isso quer dizer que tem algum nutriente em excesso. E esse excesso queimou a raiz da planta e a raiz morreu. Então ela não absorve os nutrientes. Então nesse caso o que é que se faz? A gente troca o substrato, faz um replantio, tá certo? Tira todas as raízes podres que tiver. Eu não tenho nenhuma para dar um exemplo para vocês, que graças a Deus não aconteceu isso com minhas plantas. Se por acaso é uma planta pequena como essa que você tem, e quer apenas fazer uma adubação sem tirar todo o substrato, sem mexer, então você faz a mesma coisa que eu fiz nessa daqui, ó. Como ela é pequena, ela vai facilitar bastante. Você tira uma boa quantidade do substrato, certo? Ó, depois eu tirei aqui, ó, essa quantidade de substrato aqui, certo? Então o que é que eu vou fazer, ó? Pego uma colherzinha, ó, coloco todo ao redor da planta, ó, certo? 2 colherzinhas, que essa colher é pequena, por isso que eu estou colocando 2, certo? Todo espalhadinho, e eu venho novamente com o substrato em cima. Certo? Então não precisou de replantar. Então quando eu continuar a sua rega, essa cinza ela vai ficar úmida e vai passar os seus nutrientes para as raízes. Ou você pode, quando tirar esse substrato, misturar a cinza no substrato e depois repor de novo. Eu prefiro botar uma camadinha, como eu mostrei, com 2 colheres de cinza e depois repor o substrato em cima. Então amigos, eu espero que esse vídeo traga proveito para o seu cultivo. E eu quero terminar esse vídeo mostrando para vocês essa maravilha aqui, ó, que amanheceu hoje florindo aqui na minha casa. A primeira rosa do deserto que floriu na minha casa e é perfumada. Ela tem um perfume gostoso, bem suavezinho, mas muito bom. Eu fiquei super contente porque eu não sabia que eu tenho uma rosa do deserto perfumada. Olha como ela é muito linda. Então aqui eu vou me despedindo. Muito obrigado. Até o próximo e fiquem com Deus. Tchau.